O garoto entrou na joalheria mais cara da cidade com uma missão no coração. Mas o que ele não sabia é que sua aparência simples despertaria o pior das pessoas. E o que ninguém imaginava é quem estava observando tudo em silêncio. O que aconteceu depois deixou uma lição de vida que ninguém poderia imaginar. Gabriel respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro da joalheria Diamante Real. O ar-condicionado gelado bateu em seu rosto como uma rajada de realidade. Aquele lugar era diferente de tudo que conhecia. Piso de mármore brilhante refletia as luzes dos lustres dourados e vitrines iluminadas exibiam joias que pareciam valer mais que casas inteiras. Tinha acabado de sair da escola e ainda vestia o uniforme simples que usava todo dia. Mochila nas costas, tênis surrado, cabelo desarrumado pelo vento. Nada ali combinava com aquele ambiente sofisticado, mas ele não podia esperar mais um dia. A decisão estava tomada há semanas. 2 vendedoras conversavam atrás do balcão principal, organizando bandejas de anéis cintilantes. Carla, uma mulher de meia idade com cabelos perfeitamente alinhados, foi a primeira a notar sua presença. Cutucou a colega Beatriz, mais jovem, que levantou os olhos e fez uma careta quase imperceptível. Olha só quem apareceu. Carla sussurrou baixinho, mas Gabriel conseguiu ouvir. Deve ter se perdido. Aqui não é lugar para esse tipo de gente. Beatriz soltou uma risadinha abafada e fingiu estar ocupada reorganizando as joias. Gabriel sentiu o rosto esquentar, mas se lembrou do motivo de estar ali. Não era sobre ele. Era sobre ela. Era sobre o momento mais importante que pretendia viver. Aproximou-se do balcão com passos lentos, tentando ignorar os olhares de julgamento. As mãos suavam um pouco, mas a determinação era maior que o nervosismo. Tinha ensaiado aquele momento várias vezes no espelho de casa. Bom dia, disse com a voz firme, olhando diretamente para Carla. Gostaria de ver alguns anéis de compromisso. Carla e Beatriz se entreolharam como se tivessem ouvido uma piada interna. A risada foi automática, quase involuntária. Beatriz cobriu a boca com a mão, tentando disfarçar, mas o desdém estava estampado no rosto. Anéis de compromisso? Carla repetiu a pergunta como se não tivesse entendido direito. Você sabe onde está, garoto? Sei. Na joalheria Diamante Real. Li na internet que vocês têm as melhores peças da cidade. As mais caras também? Beatriz acrescentou com ironia. Tem certeza que não quer dar uma olhada na loja do centro? Lá deve ter coisas mais adequadas para o seu orçamento. Gabriel engoliu a humilhação que começava a subir pela garganta. Tinha esperado resistência, mas não tanta crueldade gratuita. Mesmo assim, não podia desistir. Não quando se tratava dela. Tenho como pagar, disse simplesmente. Posso pagar à vista. A risada que explodiu entre as duas foi tão alta que ecoou pela joalheria inteira. Carla se inclinou sobre o balcão, aproximando o rosto do garoto como se fosse contar um segredo. Querido, você sabe quanto custa o anel mais barato desta loja? Mais que seu salário de um ano inteiro, se é que você já trabalha. Eu trabalho sim. E tenho o dinheiro. Beatriz revirou os olhos teatralmente. Claro que tem. Deixa eu adivinhar. Juntou a mesada durante uns meses e agora acha que pode comprar joias de verdade? Gabriel tirou do bolso um cartão do banco, mas antes mesmo de mostrar, Carla fez um gesto desdenhoso com a mão. Cartão de estudante não vale aqui, querido. Aqui é para adultos de verdade. Naquele momento, Mônica, a gerente da loja, saiu do escritório atraída pela conversa alta. Era uma mulher elegante, com roupas caras e uma postura que demonstrava autoridade. Quando viu Gabriel ali parado, franzira a testa como se estivesse tentando entender um problema. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz controlada, mas havia tensão por trás da educação forçada. Este garoto está insistindo que quer comprar um anel de compromisso, Carla explicou com um sorrisinho maroto. Disse que tem dinheiro para pagar à vista. Mônica olhou Gabriel de cima a baixo, analisando cada detalhe da aparência dele. O uniforme escolar desbotado, os tênis que já tinham visto dias melhores, a mochila com remendos. O julgamento foi instantâneo e cruel. Jovem, disse com o tom de quem fala com uma criança teimosa. Esta é uma joalheria séria. Não vendemos fantasias ou bijuterias. Nossos clientes são empresários, médicos, advogados.
Pessoas com poder aquisitivo real. Eu entendo isso, Gabriel respondeu mantendo a calma, embora o coração batesse cada vez mais forte. Mas preciso de um anel especial. Para alguém muito importante. Importante para quem? Para sua namoradinha da escola? Beatriz provocou, arrancando risadas das colegas. Gabriel fechou os olhos por um segundo, lembrando do rosto dela, do jeito que sorria quando ele contava piadas ruins, de como segurava sua mão quando caminhavam juntos, de como disse que não precisava de nada caro, mas ele queria dar o melhor para ela. Sim, respondeu com orgulho, para minha namorada. Ela merece o melhor. Que romântico, Mônica disse com sarcasmo. Mas romantismo não paga conta, querido. E definitivamente não compra joias desta qualidade. Carla se inclinou novamente sobre o balcão. Escuta aqui, garoto. Para de fazer papel de ridículo. Volta para casa, brinca com seus jogos, faz a lição de casa. Deixa os adultos cuidarem de assuntos de adulto. Eu não vim aqui para brincar, Gabriel insistiu, a voz começando a tremer não de medo, mas de indignação contida. Vim porque amo ela de verdade e quero pedir em casamento. A gargalhada foi ensurdecedora. Beatriz bateu palmas como se estivesse aplaudindo uma apresentação cômica. Mônica balançou a cabeça com ar de superioridade intelectual. Casamento? Mônica repetiu entre risos. Quantos anos você tem? 16? 17? E já quer casar? Seus pais sabem dessa loucura? Gabriel não respondeu sobre os pais. Era um assunto complicado demais para aquele momento. Tenho idade suficiente para saber o que sinto. E dinheiro suficiente para bancar o que sente? Carla cutucou. Tenho. Então prova. Beatriz desafiou cruzando os braços. Mostra esse dinheiro todo que você diz ter. Gabriel começou a tirar o cartão do bolso novamente, mas Mônica o interrompeu com um gesto impaciente. Não precisa. Já entendemos a situação. Você é apenas uma criança com sonhos grandes demais para o seu tamanho. Olha, Carla disse assumindo um tom aparentemente mais suave. Você parece ser um garoto legal. Vai por mim. Compra um anel na loja do centro, daqueles que custam alguns reais e dá para sua namoradinha. Ela vai ficar feliz do mesmo jeito. Criança não entende de valor real mesmo. Ela não é criança. E eu não sou criança. Claro que não. Beatriz concordou com ironia exagerada. São dois adultos maduros prontos para o casamento. Aposto que já tem até apartamento próprio e emprego fixo. As risadas voltaram a ecoar pela joalheria. Gabriel sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva, mas algo dentro dele se recusava a sair dali. Não podia desistir. Não quando se tratava do futuro que queria construir com ela. Por favor, disse, a voz mais baixa agora, quase implorando. Só deixem eu ver os anéis. Prometo que tenho como pagar. Mônica suspirou como se estivesse perdendo tempo precioso. Escuta bem, garoto. Vou ser clara para você entender de uma vez. Os anéis mais baratos desta loja custam mais de 5.000 reais. Os melhores passam de 20.000. Você tem esse dinheiro na conta? Gabriel assentiu com convicção. Tenho sim. Claro que tem, Carla ironizou. E eu sou rainha da Inglaterra. Beatriz não conseguia parar de rir. Mônica, liga para o Guinness. Descobrimos o adolescente mais rico do país. Gabriel cerrou os punhos, mas manteve a compostura. Tinha aprendido na escola que violência nunca resolvia nada, mas a humilhação estava se tornando insuportável. Aquelas mulheres estavam destruindo o que deveria ser um momento especial da vida dele. Vocês não me conhecem, disse tentando manter a dignidade. Não sabem nada sobre mim ou minha família. Sabemos o suficiente olhando para você, Mônica retrucou. Sua aparência conta toda a sua história, querido. E histórias como a sua não terminam em joalherias como esta. Naquele momento, Gabriel sentiu algo morrer dentro dele. Não era a primeira vez que julgavam ele pela aparência, mas nunca havia sido tão cruel e público. As lágrimas ameaçaram brotar, mas ele se controlou. Ela não merecia vê-lo desistir. Só quero fazer ela feliz, murmurou, mais para si mesmo que para elas. Então faz ela feliz dentro do seu mundo, Carla disse com falsa compreensão. Leva no cinema, compra pipoca, dá florzinhas, deixa joias para quem pode pagar. Gabriel olhou uma última vez para as vitrines cintilantes. Cada anel ali dentro parecia perfeito para ela.
Cada pedra preciosa refletia a luz como os olhos dela quando sorria. Mas aquelas mulheres tinham construído uma parede intransponível entre ele e seus sonhos. O que Gabriel não sabia é que alguém havia acabado de entrar na joalheria. Alguém que estava observando toda aquela humilhação em silêncio. E que em breve, tudo aquilo ia se transformar na maior lição que aquelas vendedoras jamais receberiam na vida. A situação na joalheria Diamante Real estava ficando cada vez mais tensa. Gabriel permanecia ali parado, lutando contra a vontade de sair correndo, quando Mônica fez um gesto discreto para o segurança que ficava próximo à entrada. Um homem alto e forte se aproximou com passos decididos. "Tem algum problema aqui?" O segurança perguntou, olhando Gabriel como se ele fosse uma ameaça real. "Nada que não consigamos resolver, Antônio." Mônica respondeu com um sorriso falso. "Este jovem aqui está um pouco confuso sobre onde deveria estar fazendo suas compras." Antônio cruzou os braços e se posicionou ao lado do balcão, criando uma barreira intimidadora. Gabriel sentiu o coração acelerar. Não estava fazendo nada de errado, mas a presença do segurança fez tudo parecer mais sério e ameaçador. "Eu não estou causando problemas", Gabriel disse, tentando manter a voz firme. "Só quero comprar um anel." "Claro que quer", Carla riu, organizando as bandejas com movimentos exagerados. "E eu quero comprar um iate, mas a vida não funciona assim, querido." Beatriz se juntou à provocação. "Antônio, você já viu alguém com essa cara de dinheiro? Olha só para ele. Parece que dormiu na rua." Gabriel baixou os olhos por um instante, ferido pelas palavras cruéis, mas logo levantou a cabeça novamente. Não podia deixar aquelas pessoas destruírem sua determinação. Tirou o cartão do banco do bolso mais uma vez, estendendo para Mônica. "Por favor, só confiram minha conta. Vocês vão ver que tenho dinheiro." Mônica nem tocou no cartão. "Querido, cartão qualquer um pode ter. Até criança tem cartão hoje em dia. Isso não prova nada." "Então como posso provar?" Gabriel perguntou, a frustração começando a transbordar na voz. "Não pode", Carla respondeu secamente. "Porque pessoas como você não têm o que provar aqui." Naquele momento, a porta da joalheria se abriu e entraram duas clientes elegantes. Mulheres bem vestidas, com bolsas caras e um ar de superioridade natural. Elas pararam próximo à entrada, observando a cena estranha que se desenrolava no balcão principal. "O que está acontecendo ali?" Uma delas perguntou baixinho para a outra. "Parece que deixaram qualquer pessoa entrar aqui." A segunda respondeu com nojo mal disfarçado. "Que situação constrangedora." Gabriel ouviu os comentários e sentiu o rosto queimar de vergonha. Agora não eram apenas as funcionárias. Havia mais pessoas julgando ele, medindo seu valor pela aparência externa, sem conhecer nada sobre quem ele realmente era. Mônica percebeu o desconforto das clientes importantes e decidiu acelerar a situação. "Escuta, garoto, você está afugentando nossos clientes reais. Isso não é bom para os negócios." "Eu também posso ser um cliente real", Gabriel insistiu, mas a voz saiu mais fraca, abalada pela humilhação pública. "Pode sim", Beatriz disse com sarcasmo exagerado. "Quando crescer, arrumar um emprego de verdade, juntar dinheiro de verdade, aí você volta. Daqui uns 10 anos, talvez." As duas clientes se aproximaram, curiosas para ouvir melhor a conversa. Uma delas, visivelmente irritada com a situação, dirigiu-se diretamente a Mônica. "Gerente, vocês sempre permitem esse tipo de situação na loja? Porque não é muito profissional." "Mil desculpas, senhora Patrícia." Mônica se curvou ligeiramente constrangida. "Já estamos resolvendo a situação." Gabriel se virou para as mulheres tentando explicar. "Eu não estou fazendo nada de errado. Só quero comprar um presente." "Shh, presente com que dinheiro, querido?" A senhora Patrícia perguntou com condescendência. "Você parece não entender que este é um estabelecimento sério." "Eu entendo. E tenho dinheiro para comprar aqui." A outra cliente soltou uma risada. "Dinheiro da mesada? Ou você roubou o cofrinho?" As funcionárias riram junto com as clientes, criando um coro de humilhação que ecoava pela loja inteira. Gabriel sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas conseguiu se controlar. Não podia chorar ali. Não na frente daquelas pessoas. "Olha", Mônica assumiu um tom aparentemente mais compreensivo. "Vou te dar um conselho de graça. Você é jovem, tem sonhos grandes, isso é normal.
mas precisa aprender a sonhar dentro da sua realidade. Minha realidade permite comprar aqui, Gabriel respondeu, surpreendendo a todos com a firmeza na voz. Carla bateu a mão no balcão exasperada. Meu Deus, que teimosia! Antônio, acho que ele está tentando aplicar algum golpe. Pode ser perigoso. O segurança se aproximou mais de Gabriel, que automaticamente deu um passo para trás. Jovem, acho melhor você colaborar e se retirar pacificamente. Eu não fiz nada de errado, Gabriel repetiu, mas agora havia medo genuíno na voz. Ainda não, Beatriz comentou maldosamente. Mas gente desesperada é capaz de qualquer coisa. As clientes balançaram a cabeça com ar de superioridade moral. Que situação lamentável, uma delas comentou. Este país não tem mais limites. Gabriel olhou ao redor da joalheria, vendo todos aqueles rostos de julgamento e desprezo. Era como se estivesse cercado por predadores prontos para atacar. Mas mesmo assim, algo dentro dele se recusava a desistir. Por favor, disse, e desta vez havia súplica real na voz. Eu preciso deste anel. É para alguém muito especial, alguém que me ama de verdade. Ah, que romântico, Carla zombou. Romeu e Julieta da escola pública. Ah, pelo menos Romeu tinha família rica, Beatriz acrescentou, provocando mais risadas. Gabriel fechou os olhos por um momento, lembrando-se dela, do jeito que segurava sua mão quando caminhavam juntos após as aulas. De como dizia que o amava independentemente de ter dinheiro ou não. De como seus olhos brilhavam quando ele falava sobre o futuro que queria construir juntos. Ela merece algo especial, disse baixinho, mais para si mesmo. E ela vai ter. Mônica respondeu com falsa gentileza. Vai ter algum garoto da idade dela, com sonhos compatíveis com a realidade. Eu sou da idade dela, e meus sonhos são reais. Seus sonhos são infantis, a senhora Patrícia interrompeu. Quando você crescer, vai entender que o mundo não funciona com romantismo bobo. Gabriel levantou os olhos, e havia uma determinação diferente no olhar. O que vocês sabem sobre o que sinto? Sobre o que ela significa para mim? Sabemos que você é uma criança brincando de adulto, Carla respondeu duramente. E que está perdendo tempo nosso e dos nossos clientes reais. Então me deixem comprar e vocês se livram de mim. Com que dinheiro? Mônica perguntou pela 1000ª vez. Para de fingir que tem o que não tem. Gabriel respirou fundo e tomou uma decisão arriscada. Tirou o celular do bolso e começou a discar um número. Vou ligar para meu pai. Ele pode vir aqui e esclarecer tudo. As funcionárias se entreolharam com expressões céticas. Beatriz revirou os olhos teatralmente. Claro, vai chamar o papai para resolver os problemas. Deixa ele ligar. Carla disse com diversão. Vai ser engraçado ver as desculpas que ele vai inventar. Gabriel colocou o telefone no ouvido, mas depois de alguns segundos, desligou com expressão frustrada. Ele não atendeu. Deve estar em reunião. Que conveniente, Mônica comentou com sarcasmo. O pai rico está sempre ocupado demais, não é mesmo? Ele não é rico, Gabriel disse sem pensar, e imediatamente percebeu o erro. Aham, Beatriz exclamou triunfante. Agora você admite. Seu pai não é rico, você não tem dinheiro, e está aqui fingindo ser quem não é. Gabriel sentiu o mundo desabar ao redor. Havia se contradito e agora não tinha como voltar atrás. As risadas ecoaram pela joalheria como uma sentença de condenação. Mentiroso, a senhora Patrícia murmurou com nojo. Que falta de caráter. Antônio, Mônica chamou o segurança. Acho que já deu. Remove ele daqui antes que a situação piore. Gabriel se viu encurralado, sem saída. Todas aquelas pessoas o viam como um mentiroso, um golpista, alguém sem valor. Mas o que elas não sabiam é que naquele exato momento, alguém muito importante havia acabado de entrar na joalheria. Alguém que havia ouvido cada palavra daquela humilhação. Alguém que conhecia a verdade sobre Gabriel melhor que qualquer pessoa no mundo. E que estava prestes a virar aquela situação de cabeça para baixo de uma forma que ninguém ali poderia imaginar. A tempestade estava chegando. E quando chegasse, todos ali aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. Enquanto Gabriel estava sendo cercado pela humilhação crescente, um homem de aparência distinta havia entrado silenciosamente na joalheria Diamante Real. Ricardo Monteiro usava um terno impecável, sapatos de couro italiano
e um relógio que custava mais que um carro de luxo. Mas sua entrada havia sido tão discreta que ninguém o notou. Ele parou próximo às vitrines do fundo da loja, fingindo examinar um colar de diamantes, mas seus olhos estavam completamente focados na cena que se desenrolava no balcão principal. O que via fazia seu sangue ferver lentamente, como uma panela de pressão prestes a explodir. Gabriel tentava mais uma vez explicar sua situação para Antônio, o segurança, que o olhava com crescente impaciência. Por favor, só deixem eu tentar entrar em contato com o meu pai novamente. Ele pode esclarecer tudo. Seu pai que não é rico? Beatriz provocou maldosamente, lembrando da contradição anterior. Ou agora ele virou rico de novo? Gabriel fechou os olhos, percebendo como havia se expressado mal. Eu quis dizer que ele não gosta de ostentar. Não significa que ele não tem condições. Claro, Carla riu. O pai modesto que esconde a riqueza. Que história mais original. Ricardo apertou os punhos ao ouvir aquelas palavras. Conhecia cada detalhe da personalidade do filho. Gabriel sempre foi discreto, humilde, nunca gostou de falar sobre dinheiro ou privilégios. Era exatamente o tipo de garoto que sofreria naquela situação sem saber como se defender. A senhora Patrícia se aproximou mais do balcão, claramente irritada com a demora da situação. Mônica, isso já passou dos limites. Vim aqui para fazer uma compra importante e estou perdendo tempo com essa palhaçada. Tem razão, senhora Patrícia. Mônica respondeu nervosa. Antônio, por favor, resolva isso de uma vez. Gabriel sentiu o desespero tomar conta. Olhou ao redor da joalheria, vendo todos aqueles rostos de julgamento e desprezo. Mas algo dentro dele ainda se recusava a desistir. Tirou o celular novamente com mãos trêmulas. Uma última tentativa, implorou. Se meu pai não atender, eu saio e nunca mais volto. Promete? Beatriz perguntou com sarcasmo. Prometo. Gabriel discou o número, colocou no viva voz sem perceber e desta vez alguém atendeu do outro lado. Uma voz masculina, profunda e autoritária ecoou pelo ambiente. Gabriel? Está tudo bem, filho? Você parece nervoso. O silêncio que caiu sobre a joalheria foi instantâneo e pesado. Todas as funcionárias se entreolharam, surpresas por realmente existir alguém do outro lado da linha. Pai, Gabriel disse, a voz tremendo de emoção. Estou na joalheria Diamante Real. Quero comprar o anel para ela, mas estão dizendo que eu não tenho dinheiro. Diamante Real? A voz do outro lado pareceu reconhecer o nome. Interessante. Conte-me o que está acontecendo. Gabriel respirou fundo e começou a relatar ainda no viva voz. Cheguei aqui há quase uma hora. Pedi para ver anéis de compromisso, mas as funcionárias começaram a rir de mim. Disseram que eu pareço mendigo, que não tenho dinheiro, que sou apenas uma criança brincando de adulto. Mônica fez gestos desesperados para Gabriel desligar o telefone, percebendo que a situação estava ficando constrangedora. Mas Gabriel continuou. Elas chamaram segurança, pai. Disseram que eu posso ser perigoso. Outras clientes chegaram e também começaram a me humilhar. Todos aqui acham que estou mentindo sobre ter dinheiro. A respiração pesada do outro lado da linha era audível. Quando a voz voltou, havia uma frieza controlada que fez todos na joalheria se arrepiarem. Filho, você disse que está na Diamante Real da Avenida Central? Estou, pai. Interessante. Muito interessante mesmo. Ricardo, que estava ouvindo cada palavra do fundo da loja, começou a caminhar lentamente em direção ao balcão. Seus passos ecoavam no piso de mármore como uma contagem regressiva. Gabriel! A voz continuou no telefone. Quero que você fique exatamente onde está. Não saia daí por nada. E mantenha o telefone ligado. Mas, pai, confie em mim, filho. Às vezes as pessoas precisam aprender certas lições da forma mais difícil possível. Carla e Beatriz se entreolharam nervosas. Havia algo na voz daquele homem que não combinava com a imagem de um pai sem recursos. Mônica tentou tomar controle da situação. Senhor? Ela se dirigiu ao telefone. Lamento o mal-entendido, mas seu filho está em um estabelecimento de luxo sem condições aparentes de... Silêncio. A voz cortou seca. Não me dirigi a você ainda. O tom foi tão autoritário que Mônica recuou instintivamente. Antônio, o segurança, também pareceu menos confiante de repente. Gabriel continuou no telefone. Pai,
Elas disseram que eu deveria comprar algo barato na loja do centro. Que pessoas como nós não pertencem a lugares como este. Pessoas como nós? A voz repetiu lentamente. Muito interessante essa classificação. Ricardo estava agora a apenas alguns metros do grupo, mas continuava sendo ignorado por todos, que estavam hipnotizados pela conversa telefônica. Filho, a voz continuou, me descreva exatamente quem está aí com você. Gabriel olhou ao redor. Tem a gerente Mônica, as vendedoras Carla e Beatriz, um segurança chamado Antônio e 2 clientes. Entendo. E me diga, alguma dessas pessoas se deu ao trabalho de verificar suas condições financeiras antes de julgá-lo? Não, pai. Elas nem olharam meu cartão. Claro que não olharam. A voz disse com ironia amarga. É muito mais fácil julgar pela aparência, não é mesmo? Mônica tentou se intrometer novamente. Senhor, o senhor precisa entender nossa posição. Recebemos todo tipo de pessoa aqui. Precisamos ser cautelosos. Cautelosos? A voz explodiu. Vocês chamaram meu filho de mendigo. Disseram que ele parecia ter dormido na rua. Isso é cautela ou preconceito? A senhora Patrícia começou a se afastar discretamente, percebendo que havia se envolvido em uma situação muito mais complicada do que imaginava. Gabriel, a voz no telefone ficou mais suave. Me conta sobre o anel que você quer comprar. Gabriel sorriu pela primeira vez em 1 hora. Quero o mais bonito que eles têm, pai. Ela merece o melhor. Quando ela sorri, os olhos dela brilham mais que qualquer diamante. Quero que ela saiba o quanto é especial para mim. Que lindo, filho! E quanto custa esse anel? Gabriel olhou para as bandejas. O mais caro que vi custa R$25.000. 25 mil? A voz repetiu. É só isso mesmo? Mônica franziu a testa. Havia algo estranho no tom daquele comentário. Como se R$25.000 fossem uma quantia insignificante. Pai, Gabriel continuou emocionado. Lembra do que você sempre diz? Que o amor não tem preço? Eu quero provar para ela que ela vale qualquer sacrifício. Você não precisa provar nada, filho. Mas algumas pessoas aqui precisam aprender algumas coisas. Ricardo estava agora bem próximo do grupo, mas continuava sendo ignorado. Decidiu que era hora de se fazer notar. Pigarreou suavemente. Carla foi a primeira a se virar, e quando viu Ricardo, sua expressão mudou completamente. Era impossível não reconhecer a presença de alguém importante. O terno impecável, o porte elegante, o relógio que brilhava discretamente no pulso. Boa tarde, Ricardo disse calmamente, dirigindo-se a Mônica. Gostaria de saber o que exatamente está acontecendo aqui. Mônica imediatamente adotou a postura servil que reservava para clientes VIP. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo? Temos as mais belas peças da cidade. Tenho certeza que tem, Ricardo respondeu, mas seus olhos estavam fixos em Gabriel. Mas estou curioso sobre esta situação específica. No telefone, a voz continuava. Gabriel, tem alguém novo aí? Chegou um senhor elegante. Gabriel respondeu inocentemente. Parece importante. Ricardo sorriu ligeiramente. Muito importante mesmo. Beatriz sussurrou para Carla. Finalmente um cliente de verdade. Vamos nos livrar do garoto e focar no que importa. Gabriel? A voz no telefone disse. Quero que você olhe bem para esse senhor que chegou. Olhe bem mesmo. Gabriel obedeceu, estudando Ricardo atentamente. Havia algo familiar naqueles olhos, naquela postura, naquele sorriso discreto. Mas estava tão nervoso e abalado que não conseguia processar a informação. Pai, ele disse hesitante, tem algo estranho aqui. O que tem de estranho, filho? Gabriel continuou olhando para Ricardo, que agora o observava com uma expressão que misturava amor paternal e fúria contida. Lentamente, como uma imagem se formando na mente, a realização começou a tomar forma. Pai? Gabriel sussurrou no telefone, mas seus olhos estavam fixos em Ricardo. Ricardo ergueu a mão e desligou um telefone que ninguém havia notado que ele segurava. O silêncio que se instalou na joalheria foi ensurdecedor. Gabriel olhava para Ricardo com crescente reconhecimento. Mônica, Carla, Beatriz e Antônio olhavam de um para o outro, começando a entender que algo monumental estava prestes a acontecer. E então Ricardo sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que estava prestes a virar um mundo inteiro de cabeça para baixo.
O sorriso de Ricardo era gelado como gelo no inverno. Ele guardou o telefone no bolso interno do paletó com movimentos calculados, sem pressa, como um predador que sabia que sua presa não tinha mais para onde fugir. Gabriel continuava olhando para ele com crescente reconhecimento, mas ainda não conseguia processar completamente a realidade da situação. "Pai?" Gabriel sussurrou novamente, dessa vez sem o telefone, a voz saindo rouca de emoção contida. Ricardo assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto do filho. "Olá, Gabriel." Mônica, que estava de costas organizando algumas bandejas, se virou rapidamente ao ouvir a palavra pai. Seu rosto passou por uma transformação de cores que ia do branco ao verde, como se estivesse prestes a desmaiar. Carla deixou cair uma bandeja de anéis no chão, o barulho ecoando pela joalheria como um tiro. "Impossível", Beatriz murmurou, olhando de Gabriel para Ricardo e de volta para Gabriel, tentando encontrar semelhanças que agora pareciam óbvias demais. Antônio, o segurança, deu um passo instintivo para trás, como se de repente entendesse que estava do lado errado de uma situação muito perigosa. "Permita-me me apresentar adequadamente", Ricardo disse, dirigindo-se principalmente a Mônica, mas falando alto o suficiente para que todos ouvissem. "Meu nome é Ricardo Monteiro. Alguns de vocês podem me conhecer como o proprietário da Monteiro Incorporações." O silêncio que se instalou foi tão pesado que parecia sugar o ar da joalheria. Monteiro Incorporações era uma das maiores empresas de construção civil do estado. Qualquer pessoa que lesse jornal ou assistisse noticiários conhecia esse nome. Mônica começou a tremer visível. "Senhor Monteiro, nós não sabíamos." "Claro que não sabiam." Ricardo a interrompeu, a voz fria como aço. "Porque vocês julgaram meu filho pela roupa que vestia. Porque decidiram que a aparência dele determinava o valor como pessoa." Gabriel se aproximou do pai, ainda em choque. "Pai, você ouviu tudo o que elas disseram?" "Ouvi cada palavra, filho. Cada insulto, cada humilhação, cada momento em que tentaram destruir sua dignidade." Carla tentou se esconder atrás do balcão, como se isso pudesse fazer com que os últimos 60 minutos simplesmente desaparecessem. Beatriz cobriu o rosto com as mãos, finalmente compreendendo a dimensão colossal do erro que haviam cometido. A senhora Patrícia, que havia presenciado e participado da humilhação, tentou se afastar discretamente em direção à saída, mas Ricardo a notou. "Com licença, senhora", ele disse educadamente, mas havia ferro na voz. "A senhora também participou desta situação. Talvez queira ficar para ouvir o desfecho." Patrícia congelou no lugar, percebendo que não havia escapatória. "Senhor Monteiro", Mônica tentou uma abordagem desesperada. "Foi um mal-entendido terrível. Se soubéssemos quem Gabriel era, se soubessem quem ele era..." Ricardo repetiu lentamente. "E isso faria diferença? Meu filho deveria ser tratado com respeito porque tem um pai rico ou porque é um ser humano que merece dignidade? Nós..." E Mônica gaguejou, sem conseguir formar uma resposta coerente. "Deixe-me explicar para todos vocês quem é Gabriel", Ricardo continuou, colocando a mão no ombro do filho com orgulho evidente. "Ele é meu único herdeiro. Quando completar 18 anos, assumirá gradualmente o controle de um patrimônio avaliado em 200 milhões de reais. Beatriz soltou um gemido de desespero. Carla se apoiou na parede para não cair. Antônio olhava para Gabriel como se estivesse vendo um fantasma. "Mas mais importante que isso", Ricardo continuou, "ele é o jovem mais íntegro, generoso e respeitoso que conheço. Ele trabalha voluntariamente em um orfanato todos os fins de semana. Mantém as melhores notas da escola. E mesmo sendo herdeiro de uma fortuna, nunca usou o dinheiro da família para se exibir ou humilhar ninguém." Gabriel baixou os olhos, constrangido com os elogios públicos, mas também emocionado por ouvir o pai falar assim dele. "Vocês sabem o que ele fez na semana passada?" Ricardo perguntou retoricamente. "Doou todo o dinheiro que havia juntado trabalhando nas férias para ajudar um colega de classe cujo pai está desempregado. 15 mil reais que ele poderia ter usado para qualquer coisa, mas escolheu ajudar alguém que precisava." Mônica estava agora visivelmente chorando, entendendo que havia humilhado não apenas um garoto rico, mas um garoto genuinamente bom.
E vocês? Ricardo se virou para as funcionárias com olhos flamejantes. Chamaram esse jovem de mendigo. Disseram que ele parecia ter dormido na rua. Riram quando ele falou sobre amor verdadeiro. Trataram-no como se fosse um criminoso. Por favor, senhor Monteiro. Carla tentou se aproximar. A gente não sabia. Foi um erro terrível. Foi preconceito, Ricardo cortou. Foi crueldade gratuita. Foi tudo de pior que existe no ser humano. Gabriel olhou para as funcionárias que o haviam humilhado e surpreendentemente sentiu pena delas. Pai, elas não sabiam. Filho, Ricardo disse gentilmente, bondade é sua maior qualidade, mas algumas pessoas precisam aprender que ações têm consequências. Ele se virou para Mônica. Você é a gerente aqui? Sou, senhor. Então você é responsável pelo treinamento e comportamento da sua equipe? Sou sim, senhor. Excelente. Porque eu gostaria de fazer alguns pedidos. Mônica assentiu desesperadamente, pronta para qualquer coisa que pudesse minimizar o desastre. Primeiro, Ricardo disse calmamente, quero que tragam todos os anéis de compromisso que têm. Todos, desde o mais barato até o mais caro. Claro, imediatamente! Mônica correu para buscar as bandejas, seguida por Carla e Beatriz, que se moviam como robôs em pânico. Segundo, Ricardo continuou, quero que liguem para o proprietário desta loja. Agora mesmo. Diga que Ricardo Monteiro precisa falar com ele urgentemente. Mônica pegou o telefone com mãos trêmulas e fez a ligação. Do outro lado da linha, a voz do proprietário mudou completamente ao ouvir o nome Monteiro. Terceiro, Ricardo disse, observando Gabriel escolher entre os anéis mais bonitos, quero que vocês entendam que o que aconteceu aqui hoje foi documentado. Documentado? Beatriz perguntou com voz fraca. Ricardo mostrou discretamente um pequeno gravador que estava em seu bolso. Gravo todas minhas conversas importantes, incluindo a ligação telefônica, onde meu filho relatou cada humilhação que sofreu aqui. O terror nos rostos das funcionárias era palpável. Pai, Gabriel disse suavemente, segurando um anel de diamantes que brilhava como estrela. Este é perfeito para ela. Ricardo olhou o anel. Era realmente magnífico, com um diamante central cercado por pedras menores, em um design elegante e atemporal. Quanto custa este? 32 mil reais, Mônica respondeu automaticamente. Perfeito. Vamos levar. À vista ou parcelado? Ela perguntou por hábito. Ricardo sorriu ironicamente. À vista, claro. Afinal, não somos o tipo de gente que costuma frequentar lugares como este, não é mesmo? A ironia na voz dele foi como um soco no estômago de todos presentes. Senhor Monteiro, uma voz nova interrompeu. O proprietário da joalheria havia chegado, suando frio e claramente apavorado. Doutor Alberto Ferreira, proprietário da Diamante Real. Senhor, me disseram que houve um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Ricardo repetiu. Doutor Alberto, seu estabelecimento humilhou publicamente meu filho durante 1 hora inteira. Chamaram-no de mentiroso, de golpista. Ameaçaram chamar a polícia. Isso é mal-entendido. Alberto olhou ao redor, vendo as funcionárias destruídas e Gabriel parado ali com o anel na mão. Senhor Monteiro, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Ricardo disse. Precisa tomar decisões. Porque eu vou sair desta loja agora e vou decidir se esta história termina aqui ou se torna pública. Alberto empalideceu. Uma história negativa envolvendo Ricardo Monteiro poderia destruir completamente a reputação da joalheria. O que o senhor precisa para resolver isso? Ele perguntou desesperado. Ricardo olhou para Gabriel, que segurava o anel com carinho, imaginando como seria o momento de colocá-lo no dedo da namorada. Olhou para as funcionárias, que agora entendiam completamente o peso de seus preconceitos. Olhou para as clientes que haviam participado da humilhação. O que eu preciso, disse finalmente, é ter certeza de que nenhum outro jovem vai passar pelo que meu filho passou aqui hoje. Que vocês aprenderam que caráter não se veste, se carrega. E naquele momento, todos na joalheria Diamante Real entenderam que haviam recebido a lição mais cara e mais importante de suas vidas. O Dr. Alberto Ferreira estava suando frio, enquanto olhava alternadamente para Ricardo Monteiro e para suas funcionárias completamente destroçadas. A reputação de sua joalheria, construída ao longo de 20 anos, podia desaparecer em questão de horas
se aquela história chegasse aos jornais. Senhor Monteiro, Alberto tentou novamente. Posso oferecer uma compensação pelo mal-entendido. Um desconto especial no anel, talvez alguns serviços gratuitos de limpeza e manutenção. Ricardo ergueu a mão, silenciando-o. Doutor Alberto, o senhor realmente acredita que isso é sobre dinheiro? Não, claro que não. Então me explique, qual desconto apagaria a humilhação que meu filho sofreu? Que valor compensaria 1 hora de crueldade gratuita? Gabriel se aproximou do pai, ainda segurando o anel que escolhera. Pai, posso falar com elas? Ricardo franziu o sobrolho, surpreso com o pedido. Tem certeza, filho? Tenho. Gabriel se virou para Mônica, Carla e Beatriz, que o olhavam com uma mistura de terror e arrependimento. Sua voz saiu calma, mas carregada de emoção. Vocês querem saber por que este anel é tão importante para mim? As 3 assentiriam rapidamente, desesperadas para ouvir qualquer coisa que pudesse humanizar a situação. Minha namorada se chama Sofia, Gabriel começou, e havia uma ternura na voz que fez até Antônio baixar a guarda. Ela não sabe que minha família tem dinheiro. Para ela, sou apenas o Gabriel que senta ao lado dela na aula de história. Mônica enxugou uma lágrima que escapou sem permissão. Sofia trabalha depois da escola para ajudar a mãe a pagar as contas. Às vezes ela vem para a escola sem almoçar porque o dinheiro estava apertado em casa. Quando descubro, divido meu lanche com ela, mas finjo que não estou com fome para ela não se sentir mal. Carla cobriu a boca, compreendendo pela primeira vez a profundidade do caráter do garoto que haviam humilhado. Um dia, Gabriel continuou, Sofia me disse que nunca esperaria receber um anel caro, que o amor não precisa de joias para ser provado. Mas eu quero que ela saiba que vale tudo de mais precioso no mundo. Quero que quando ela olhar para este anel, se lembre de que alguém a ama mais que a própria vida. Beatriz começou a chorar abertamente. A imagem do jovem romântico tentando expressar amor verdadeiro contrastava brutalmente com a forma cruel como o haviam tratado. Por isso vim aqui, Gabriel disse, olhando diretamente para Mônica. Não para me exibir ou provar que tenho dinheiro. Vim porque quero dar para ela o melhor que existe, porque ela merece. O silêncio que se instalou foi diferente dos anteriores. Não era tenso ou desconfortável. Era respeitoso, quase reverencial. Ricardo colocou a mão no ombro do filho com orgulho evidente. Esta é a diferença entre ter dinheiro e ter valor, doutor Alberto. Meu filho poderia ter chegado aqui com um motorista particular, roupas de grife, falando sobre nosso patrimônio. Mas ele escolheu ser simples, humilde, autêntico. E nós o julgamos exatamente por isso. Mônica sussurrou, mais para si mesma. Exato, Ricardo confirmou. Vocês puniram meu filho por ter as qualidades que deveriam ser admiradas. Castigaram-no por não ser pretensioso, por não se achar melhor que ninguém. Alberto se aproximou de Gabriel com expressão genuinamente arrependida. Jovem, em nome da Diamante Real, peço desculpas profundas pelo tratamento inadmissível que recebeu. Não há justificativa para o que aconteceu aqui. Obrigado, Gabriel respondeu simplesmente. Mas desculpas não bastam. Ricardo interveio. Precisa haver mudanças reais. Garantias de que isso não se repetirá. O que o senhor sugere? Alberto perguntou, genuinamente interessado em reparar o dano. Ricardo pensou por um momento, observando as funcionárias que ainda choravam silenciosamente. Primeiro, treinamento obrigatório para toda a equipe sobre atendimento respeitoso, independente da aparência do cliente. Será implementado imediatamente. Alberto concordou. Segundo, quero que seja criada uma política oficial. Qualquer funcionário que julgar cliente pela aparência será demitido na primeira ocorrência. Considerado aprovado. E terceiro, Ricardo fez uma pausa dramática. Quero que vocês entendam que perderam hoje muito mais que um cliente. Perderam a chance de conhecer um jovem extraordinário. Carla se aproximou hesitante. Senhor Gabriel, posso dizer alguma coisa? Gabriel assentiu. Eu tenho um neto da sua idade, ela disse com voz trêmula. Se alguém tratasse ele do jeito que tratei o senhor, eu ficaria destruída. Não tenho perdão para o que fiz. Eu perdoo, Gabriel disse simplesmente, surpreendendo a todos. Mas espero que aprendam com isso. Beatriz se juntou a Carla. Senhor Gabriel, o senhor é um exemplo. Aos 16 anos, tem mais caráter que muitos adultos que conheço. 17.
Gabriel corrigiu gentilmente. Faço aniversário na próxima semana. E o que pretende fazer para comemorar? Alberto perguntou, tentando aliviar o ambiente. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. Vou pedir Sofia em casamento. O impacto da revelação foi imediato. Mônica arregalou os olhos, Carla suspirou emocionada, e até Antônio sorriu. Com 17 anos, Alberto perguntou surpreso. Amor verdadeiro não tem idade, Ricardo disse orgulhoso. E Sofia é uma jovem extraordinária. Conhecia várias vezes quando Gabriel a trouxe em casa. É madura, inteligente, tem valores sólidos. Eles vão esperar até terminar os estudos para casar oficialmente, Gabriel explicou. Mas quero que ela saiba que minha intenção é séria, que não estou brincando com os sentimentos dela. Que lindo, Mônica murmurou, imaginando como havia quase destruído um momento tão especial. Ricardo tirou a carteira e pegou um cartão de crédito Black. Dr. Alberto, vamos finalizar a compra. Claro, o anel custava 32 mil, mas considerando as circunstâncias... Vamos pagar o preço cheio, Ricardo interrompeu. Não queremos desconto por piedade. Queremos pagar porque o anel vale cada centavo para a felicidade do meu filho. Alberto processou o pagamento com reverência, como se estivesse finalizando a transação mais importante de sua carreira. Há mais uma coisa, Ricardo disse quando Gabriel já estava guardando o anel na caixinha de veludo. Quero que vocês saibam que vou contar esta história. O terror voltou aos rostos das funcionárias. Mas, Ricardo continuou, vou contar como exemplo de redenção, de como pessoas podem reconhecer erros e crescer com eles, desde que realmente mudem. Mudaremos, Mônica prometeu solenemente. Garanto que mudaremos. Ricardo observou cada uma delas, tentando avaliar a sinceridade do arrependimento. Espero que sim. Porque meu filho me ensinou hoje que perdão é possível, mas confiança precisa ser conquistada novamente. Gabriel se dirigiu para a saída, mas parou próximo à porta. Obrigado, disse para todos. Não pelo tratamento que recebi, mas pela lição que todos aprendemos hoje. Que lição? Beatriz perguntou curiosa. Gabriel sorriu com sabedoria além de seus anos. Que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste, mas no coração que carrega. E que às vezes, as pessoas mais simples são as que têm as histórias mais bonitas para contar. Ricardo abraçou o filho com orgulho. Vamos, Gabriel. Sofia está esperando por uma surpresa que mudará a vida dela para sempre. Enquanto pai e filho saíam da joalheria Diamante Real, deixaram para trás um grupo de pessoas completamente transformadas. Pessoas que haviam aprendido que preconceito dói, que julgamentos são perigosos e que nunca se deve subestimar o poder do amor verdadeiro. A lição estava completa, mas a história ainda tinha alguns capítulos finais para serem escritos. 3 dias haviam se passado desde o episódio na joalheria Diamante Real, e a história já havia se espalhado por toda a cidade como fogo em palha seca. Não por malícia ou fofoca, mas porque Alberto Ferreira, o proprietário, havia decidido transformar aquele momento de vergonha em uma oportunidade de crescimento real. Gabriel estava sentado no banco da praça em frente à escola, observando os estudantes saírem após o último período. Segurava a pequena caixinha de veludo no bolso, sentindo o peso emocional muito maior que o físico. Hoje era o dia. Havia planejado cada detalhe, cada palavra que diria para Sofia. Do outro lado da praça, Sofia apareceu carregando sua mochila surrada e alguns livros extras que sempre levava para casa. Mesmo à distância, Gabriel conseguia ver que ela parecia mais cansada que o normal. Provavelmente havia trabalhado até tarde na lanchonete onde ajudava após as aulas. Sofia! Ele chamou, acenando. Ela sorriu e caminhou até ele, aquele sorriso que sempre fazia o coração de Gabriel acelerar. Oi, amor. Como foi seu dia? Diferente, Gabriel respondeu, se levantando para abraçá-la. Muito diferente. Sofia franziu a testa, notando algo estranho no tom dele. Aconteceu alguma coisa? Você parece... sei lá, diferente mesmo. Gabriel respirou fundo. Havia ensaiado aquele momento centenas de vezes na cabeça, mas agora que estava ali, as palavras pareciam insuficientes para expressar tudo o que sentia. Sofia, posso te contar uma coisa? Algo sobre mim que você não sabe? Ela se sentou no banco ao lado dele,
preocupada. Claro, pode contar qualquer coisa. Gabriel olhou nos olhos dela. Aqueles olhos castanhos que sempre conseguiam ver além das aparências. Você conhece meus pais? Conheço seu pai. Ele é sempre muito gentil quando me leva para casa de carro. E você sabe o que ele faz da vida? Sofia pensou por um momento. Sei que trabalha com construção, né? Mas nunca me aprofundei no assunto. Por quê? Gabriel sorriu nervosamente. Meu pai é dono da Monteiro Incorporações. Sofia piscou algumas vezes, processando a informação. Monteiro Incorporações. Esse nome é familiar. É uma das maiores empresas de construção do estado. O silêncio que se instalou foi diferente de qualquer outro que já haviam compartilhado. Sofia olhava para Gabriel como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Você está dizendo que sua família é... rica? Muito rica. Gabriel confirmou baixinho. Sofia se levantou do banco dando alguns passos para trás. E você nunca me contou isso? Em 2 anos de namoro? Sofia, escuta. 2 anos, Gabriel. 2 anos eu dividi meu lanche contigo quando achava que você não tinha dinheiro para comprar. 2 anos eu me senti mal por não poder te dar presentes caros. 2 anos eu... Ela parou, as lágrimas começando a brotar. Gabriel se levantou e tentou se aproximar, mas ela recuou. Por que não me contou? Ela perguntou, a voz embargada. Porque queria que você me amasse pelo que eu sou, não pelo que minha família tem. E você achou que eu era tão superficial assim? Que só ficaria com você por dinheiro? Gabriel sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Não, Sofia. Não é isso. É que... Você já passou por tanta coisa difícil, eu não queria que pensasse que eu era diferente de você. Mas você é diferente de mim? Ela explodiu, as lágrimas agora correndo livremente. Você tem tudo o que eu sonho em ter. E ficou fingindo que éramos iguais. Nós somos iguais. Dinheiro não muda quem eu sou. Não muda? Sofia riu amargamente. Gabriel, eu trabalho todas as tardes para ajudar minha mãe a pagar aluguel. Você provavelmente tem mais dinheiro na conta que eu vou ver na vida inteira. Gabriel tirou a caixinha do bolso desesperado. Sofia, por favor, deixa eu te explicar direito. Eu comprei uma coisa para você. Comprou o quê? Ela olhou a caixinha com suspeita. Um anel. Sofia empalideceu. Um anel? Que tipo de anel? De compromisso. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Sofia olhava alternadamente para Gabriel e para a caixinha, tentando processar tudo ao mesmo tempo. Você quer me pedir em casamento? Agora? Depois de me contar que sua família é rica e que você mentiu para mim durante 2 anos? Eu não menti, só não contei. É a mesma coisa. Gabriel se aproximou segurando a caixinha com as 2 mãos. Sofia, eu te amo. Te amo mais que qualquer coisa neste mundo. O dinheiro da minha família não muda isso. Mas muda tudo o resto. Ela gritou. Muda que eu me sentia igual a você. Muda que eu achava que tínhamos os mesmos sonhos, os mesmos problemas. Temos os mesmos sonhos. Não, Gabriel. Meu sonho é conseguir pagar a faculdade. O seu é escolher qual faculdade quer frequentar. Meu sonho é não passar aperto no fim do mês. O seu é, sei lá, decidir em qual país quer passar as férias. Gabriel sentiu as lágrimas brotarem. Você está sendo injusta. Injusta? Sofia riu sem humor. Injusto foi você deixar eu me sentir envergonhada por não poder te dar presentes caros. Injusto foi você fingir que éramos do mesmo mundo. Naquele momento, algumas pessoas começaram a se aproximar. Estudantes que saíam da escola, curiosos com a discussão. Gabriel percebeu que estavam se tornando um espetáculo. Sofia, vamos conversar em outro lugar? Não, ela disse alto. Quero falar aqui mesmo. Aliás, já que você gosta tanto de verdades, que tal contar para todo mundo quem você realmente é? Sofia, para. Pessoal! Ela se virou para os estudantes curiosos. Vocês sabiam que o Gabriel aqui é filho do dono da Monteiro Incorporações? Que ele é milionário e ficou fingindo ser igual a gente durante 2 anos? Os murmúrios começaram imediatamente. Gabriel sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não pela exposição da riqueza. Sentia vergonha por ver a dor nos olhos de Sofia. Sofia, por favor. E se agora ele quer me pedir em casamento? Ela continuou, a voz cada vez mais alta. Com um anel que provavelmente custou mais que o salário anual da minha mãe.
Custou 32 mil reais, Gabriel disse baixinho, sem pensar. O silêncio foi absoluto. Até Sofia ficou chocada com o valor. 32 mil reais? Ela repetiu em estado de choque. Gabriel assentiu, percebendo que havia cometido outro erro. Meu Deus! Sofia se sentou no banco novamente, cobrindo o rosto com as mãos. 32 mil reais. Minha mãe demora quase 3 anos para ganhar isso. Sofia, você gastou 3 anos do salário da minha mãe em um anel e achou que isso era normal. Gabriel se ajoelhou na frente dela. Eu achei que você merecia o melhor. Eu mereço honestidade, ela gritou, levantando os olhos vermelhos. Eu mereço verdade. Eu mereço alguém que não esconda quem é. Eu nunca escondi quem eu sou. Escondeu sim. Você escondeu que é rico. Escondeu que vive num mundo completamente diferente do meu. Gabriel abriu a caixinha, revelando o anel que brilhava como uma estrela. Olha só para ele, Sofia. Eu escolhi pensando em você. Pensei em como seus olhos brilham quando você sorri. Sofia olhou o anel e começou a chorar mais forte. É lindo, Gabriel. É o anel mais lindo que já vi na vida. E é exatamente por isso que não posso aceitar. Por quê? Porque quando eu olhar para ele, não vou lembrar do seu amor. Vou lembrar de quanto você me enganou. Gabriel sentiu o mundo desabar. Então não tem jeito? Não tem como você me perdoar? Sofia se levantou, limpando as lágrimas. Eu preciso de tempo, Gabriel. Preciso pensar sobre tudo isso. Quanto tempo? Não sei. Talvez muito. Talvez para sempre. Ela começou a se afastar, mas Gabriel a seguiu. Sofia, espera. Deixa eu te contar o que aconteceu na joalheria. Por que comprei esse anel específico? Sofia parou, mas não se virou. O que aconteceu? Fui humilhado durante 1 hora inteira. As vendedoras riram de mim, me chamaram de mendigo, disseram que eu não tinha dinheiro para comprar nada ali. Agora Sofia se virou, intrigada. Como assim? Elas julgaram pela minha aparência, pelo meu uniforme escolar, pelo meu tênis velho. Chamaram segurança, ameaçaram chamar polícia. E aí? Meu pai chegou, e quando descobriram quem ele era, quem eu era, ficaram desesperadas. Sofia processou a informação. E você acha que isso justifica ter mentido para mim? Não justifica, mas me fez entender algo importante. O quê? Gabriel se aproximou dela mais uma vez. Me fez entender que você é a única pessoa no mundo que me ama pelo que eu realmente sou. Não pelo meu sobrenome, não pelo dinheiro da família. Por mim. Sofia hesitou, vendo a sinceridade nos olhos dele. Sofia, Gabriel continuou, quando você dividia seu lanche comigo, não era porque eu precisava. Era porque você tem o coração mais generoso do mundo. Quando você segurava minha mão, não era porque eu era rico. Era porque você me ama de verdade. Isso não muda o fato de que você mentiu. Não menti. Só não falei sobre uma parte da minha vida que eu queria esquecer. Por que quer esquecer? Gabriel respirou fundo. Porque ter muito dinheiro assusta as pessoas. Porque quando descobrem, começam a me tratar diferente. Alguns querem se aproveitar, outros se afastam por se sentirem inferiores. Ninguém me vê mais como Gabriel, só como o filho rico. Sofia olhou nos olhos dele, vendo uma vulnerabilidade que nunca havia percebido antes. Você sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando te vi? Gabriel continuou. Pensei, essa menina não quer nada de mim além da minha companhia. E foi a sensação mais libertadora da minha vida. Gabriel, por favor. Ele estendeu o anel novamente. Não estou te pedindo para aceitar o dinheiro da minha família. Estou te pedindo para aceitar o meu amor. E se você quiser, podemos viver como sempre vivemos. Simples, humildes, sendo apenas nós dois. Sofia olhou o anel brilhando na luz do fim de tarde. E sua família? Eles vão aceitar uma nora pobre? Meu pai já te conhece há 2 anos. Ele te adora. Sempre disse que você é perfeita para mim. Mesmo sabendo que sou pobre, ele não liga para isso. Aliás, ele ficou orgulhoso quando soube que você trabalha para ajudar sua mãe. Disse que isso mostra caráter. Sofia se sentou no banco novamente, exausta emocionalmente. Isso é muita coisa para processar, Gabriel. Eu sei. Mas me responde uma coisa. Você ainda me ama? Claro que amo. Ela disse sem hesitar. Amo tanto que dói.
Então casa comigo. Gabriel, casa comigo, Sofia. Vamos construir nossa vida juntos. Com ou sem dinheiro, não importa. O que importa é que eu te amo mais que tudo neste mundo. Sofia olhou mais uma vez para o anel. Lentamente, estendeu a mão. Gabriel deslizou o anel no dedo dela com cuidado, como se estivesse manuseando algo sagrado. O anel se ajustou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Fica lindo em você, ele disse emocionado. Sofia admirou o anel na sua mão. É pesado. É o peso do meu amor por você. Ela sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Você é muito brega às vezes. Mas você gosta? Gosto sim. Gabriel a abraçou, sentindo como se o mundo finalmente voltasse ao lugar. Então, você aceita? Aceito namorar com você sabendo quem você realmente é. Sobre casamento, vamos com calma. Quanto tempo você precisa? Terminarmos a escola seria um bom começo. Gabriel riu. Pode ser. Temos tempo. Enquanto se abraçavam, Sofia sussurrou no ouvido dele. Mas da próxima vez que esconder algo importante de mim, eu te mato. Não vou esconder mais nada. Prometo. Melhor mesmo. E ali, naquele banco da praça, dois jovens que se amavam de verdade selaram um compromisso que ia muito além do dinheiro, muito além das diferenças sociais. Era um compromisso do coração, construído sobre a base mais sólida que existe, o amor verdadeiro. A lição da joalheria havia se completado de uma forma ainda mais bonita do que Gabriel poderia imaginar. Ele não havia apenas comprado um anel. Havia conquistado a certeza de que o amor real não se compra, não se negocia, não se finge. Ele simplesmente é. 6 meses haviam se passado desde aquele dia que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos na história da joalheria Diamante Real. O outono chegara suave à cidade, pintando as árvores com tons dourados que pareciam combinar perfeitamente com o brilho do anel que Sofia agora usava com orgulho. Gabriel estava parado na frente do espelho de seu quarto, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Hoje era um dia especial, não apenas para ele, mas para toda a família e para pessoas que nem imaginava que sua história havia tocado. Filho, está pronto? Ricardo apareceu na porta, também impecavelmente vestido. Acho que sim, pai. Só estou nervoso. Ricardo sorriu com carinho. É normal ficar nervoso em um dia como hoje. Sua mãe está chorando de emoção lá embaixo. Gabriel riu. Ela sempre chora em ocasiões especiais. E hoje é realmente especial. Desceram juntos as escadas da mansão dos Monteiro. Na sala, Sofia conversava animadamente com a mãe de Gabriel, usando um vestido simples mas elegante que realçava sua beleza natural. Quando viu Gabriel, seus olhos se iluminaram com aquele brilho que ele tanto amava. Que lindo você está, ela disse, se aproximando para ajeitá-lo. Você que está radiante, Gabriel respondeu, beijando suavemente sua testa. A mãe de Sofia, Dona Conceição, observava a cena com lágrimas nos olhos. Nos últimos meses, havia conhecido melhor a família Monteiro e se surpreendido com a simplicidade e generosidade deles, apesar da riqueza imensa. Está na hora, Ricardo anunciou. O carro está esperando. No caminho para o local do evento, Gabriel segurava a mão de Sofia e repensava em como tudo havia mudado. A discussão na praça da escola havia sido apenas o começo de uma jornada de autoconhecimento e crescimento para ambos. Sofia havia levado semanas para processar completamente a revelação sobre a riqueza da família, mas com conversas honestas e muito amor, eles haviam encontrado um equilíbrio. Gabriel havia aprendido que transparência é a base de qualquer relacionamento verdadeiro, e Sofia havia descoberto que o dinheiro não mudava quem Gabriel realmente era por dentro. O carro parou em frente a um prédio moderno e elegante. Na fachada, uma placa dourada brilhava sob o sol. Centro de Educação e Capacitação Sofia Conceição. Não acredito que vocês fizeram isso. Sofia sussurrou, vendo seu nome na placa. Foi ideia do Gabriel, Ricardo explicou. Ele disse que queria homenagear as 2 mulheres mais importantes da vida dele. Gabriel ajudou Sofia a descer do carro. Lembra quando você disse que seu sonho era conseguir pagar a faculdade? Pensei. Por que não criar um lugar onde jovens como você possam estudar gratuitamente?
Sofia começou a chorar de emoção. Gabriel, é um centro de educação profissionalizante. Cursos técnicos, preparação para vestibular, capacitação profissional, tudo gratuito para jovens de famílias de baixa renda. E vai funcionar para sempre? Para sempre, Ricardo confirmou. Destinamos uma parte significativa dos lucros da empresa para manter este projeto eternamente. Entraram no prédio, que estava repleto de convidados. Gabriel reconheceu várias pessoas importantes da cidade, empresários, políticos, educadores. Mas o que mais o emocionou foi ver, num canto especial, as funcionárias da joalheria Diamante Real. Mônica, Carla e Beatriz estavam ali, visivelmente emocionadas. Nos últimos meses, as três haviam se transformado completamente. A experiência traumática de humilhar Gabriel havia sido um despertar que mudou suas vidas para sempre. Senhor Gabriel, Mônica se aproximou timidamente. Posso falar com o senhor um momento? Claro, Mônica. E pode me chamar só de Gabriel. Gabriel, ela corrigiu, sorrindo nervosa. Queria te contar uma coisa. Aquele dia na joalheria foi o pior e o melhor dia da minha vida. Como assim? Pior porque descobri que eu era uma pessoa que julgava os outros pela aparência. Melhor porque aprendi a mudar. Carla se juntou à conversa. Gabriel, depois daquele dia comecei a trabalhar como voluntária num abrigo de crianças. Queria fazer algo para compensar a crueldade que demonstrei. E eu voltei a estudar, Beatriz acrescentou. Me inscrevi numa faculdade de psicologia. Quero ajudar pessoas a não cometerem os mesmos erros que cometi. Gabriel sentiu o peito se apertar de emoção. Vocês não precisavam fazer isso. Precisávamos sim, Mônica disse firmemente. Você nos ensinou que nunca é tarde para se tornar uma pessoa melhor. Sofia, que havia observado toda a conversa, se aproximou e abraçou as três mulheres. Obrigada por terem aprendido com o erro. Isso mostra que vocês têm bom coração. Alberto Ferreira, o proprietário da joalheria, também estava presente. Ele se aproximou do grupo com uma expressão de gratidão genuína. Gabriel, Sofia, não sei como agradecer vocês, ele disse emocionado. A história que aconteceu na minha loja me fez repensar completamente meu negócio. O que o senhor fez? Gabriel perguntou curioso. Transformei a Diamante Real numa empresa com propósito social. Agora, para cada joia vendida, doamos uma quantia para projetos educacionais. E implementamos um programa de treinamento rigoroso sobre respeito e dignidade humana. Que incrível, Sofia comentou. Mais que isso, Alberto continuou. Sua história se espalhou. Outras empresas começaram a repensar seus treinamentos, suas práticas de atendimento. Vocês causaram uma onda de mudança positiva na cidade inteira. Naquele momento, o apresentador do evento pediu a atenção de todos. Era hora do discurso oficial de inauguração do centro educacional. Gabriel subiu ao palco, olhando para todas aquelas pessoas que havia impactado de alguma forma. Sua voz saiu clara e emocionada. Há 6 meses, entrei numa joalheria para comprar um anel para a mulher que amo. Saí de lá com muito mais do que uma joia. Saí com uma lição sobre preconceito, sobre dignidade humana, sobre a importância de não julgar as pessoas pela aparência. O silêncio no auditório era absoluto. Muitos de vocês conhecem minha família, sabem que temos recursos financeiros, mas naquele dia, fui julgado não pelo que possuo, mas pela roupa que vestia. E isso me fez entender como milhares de pessoas são tratadas injustamente todos os dias. Gabriel olhou para Sofia, que sorria orgulhosa na primeira fileira. Este centro não é apenas sobre educação. É sobre dar oportunidades iguais para todos, independente de onde vêm ou como se vestem. É sobre criar um mundo onde o talento e o caráter importam mais que a conta bancária. Os aplausos começaram a ecoar pelo auditório. Sofia, Gabriel chamou sua noiva, que subiu ao palco corada. Você me ensinou que amor verdadeiro não conhece classe social. Que 2 pessoas podem vir de mundos diferentes e construir algo lindo juntas. Ele pegou o microfone nas mãos dela. E você me ensinou que humildade e simplicidade são as maiores riquezas que alguém pode ter. Sofia segurou o microfone com mãos trêmulas. Gabriel me ensinou que caráter não se compra, se conquista dia após dia. E que às vezes,
As lições mais importantes vêm dos momentos mais difíceis. Ela se virou para as funcionárias da joalheria. Mônica, Carla, Beatriz, vocês nos ensinaram que pessoas podem mudar, podem crescer, podem se tornar melhores, e isso é inspirador. Os aplausos agora eram ensurdecedores. Gabriel retomou o microfone. Este centro vai formar milhares de jovens. Vai dar oportunidades para quem precisa. Mas mais que isso, vai lembrar sempre que toda pessoa merece respeito. Toda pessoa merece uma chance. Toda pessoa tem valor, independente da roupa que veste ou do carro que dirige. Ele olhou diretamente para a plateia. A lição que aprendemos é simples. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca subestime alguém pela aparência, porque a pessoa mais simples pode ter a história mais extraordinária para contar. O público se levantou em aplausos emocionados. Lágrimas corriam pelos rostos de muitas pessoas que haviam sido tocadas profundamente pela mensagem. Mais tarde, quando o evento havia terminado e as pessoas começavam a se despedir, Gabriel e Sofia caminharam juntos pelos corredores do centro educacional. Conseguimos, Sofia disse, admirando as salas de aula vazias que logo estariam cheias de jovens estudando. Conseguimos o quê? Transformar algo ruim em algo lindo. Gabriel sorriu, abraçando-a. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? O quê? É que nossa história vai ajudar pessoas que nem conhecemos. Cada jovem que estudar aqui vai carregar um pouquinho da lição que aprendemos. Sofia olhou o anel em seu dedo, que agora representava muito mais que um compromisso. Representava transformação, crescimento, a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Gabriel, ela disse suavemente, obrigada por me amar exatamente como eu sou. Obrigado por me ensinar que ser simples não é defeito, é virtude. Eles saíram do prédio de mãos dadas, sabendo que haviam criado algo que duraria para sempre. Um legado de respeito, dignidade e oportunidades. E sempre que alguém perguntasse como tudo começou, a resposta seria simples. Com um garoto humilde que entrou numa joalheria para comprar um anel por amor e descobriu que as lições mais valiosas da vida não têm preço. A verdade é que caráter não se veste, se carrega. E o amor verdadeiro não conhece conta bancária, só conhece coração.